Olá, hoje eu trago cultura, arte e criatividade para você. Eu tenho aqui para ser entrevistado 3 irmãos artistas irreverentes, talentosos, que é o Pedro Bezerra, a Esther e a Ana Braga. Eles estão com a mostra no SESI Minas, que é chamada Lamento de Jaó. Sejam muito bem-vindos aqui para vocês explicarem sobre essa mostra, né, e para falar sobre o trabalho de vocês. Muito obrigado. Vou começar pelo próprio nome, viu, Pedro? Já vou fazer a primeira pergunta para você, porque Lamento de Jaó. Jaó é uma ave que tem uns pios. Ela pia muito triste? É uma ave do cerrado, né? É uma ave do cerrado que tem um canto muito específico, característico e assim, impressionante. A gente geralmente escuta ele cantando sozinho no pôr do sol. Quando está tudo silencioso, você escuta o canto dele que se aproxima realmente de um lamento. É uma coisa muito interessante. É uma ave mais solitária? Eu diria que sim. E sobre essa percepção de vocês de fazer esse trabalho, que na verdade é um lamento do homem rural, né? É um lamento do homem da roça, tem um enfoque aí, uma estética no êxodo rural. Como é que foi pensar isso e trazer para a arte? Sei. A escolha temática surgiu de uma forma muito fluente, assim, muito natural, porque nós somos uma família, né, que saímos do meio urbano, nós fizemos o êxodo urbano, enquanto que o comum geralmente é o êxodo rural. Então, a gente chegou num ambiente carregado de falsas impressões do ambiente rural, preconceitos, e quando nós estivemos no meio das pessoas que moram na roça, a gente se deu conta de que é um ambiente muito diferente do que a gente pensava. A gente abriu a cabeça, né, eu diria. Diferente é bem melhor? Impressionantemente melhor, porque quando se mora na cidade sendo adolescente, como nós éramos, assim, você tem uma noção de que a roça é um lugar de gente mais desinformada, talvez, gente que é menos instruída para a vida, enquanto que é exatamente o contrário. São pessoas conscientes, pessoas finas, que moram ali e passam por vários problemas que a própria sociedade trouxe para o meio delas, né? Então, quando a gente começou a interagir mais no nosso novo ambiente, né, que era a Vila Barroló, começamos a interagir com a vizinhança, com o lugar que a gente mora mesmo, a gente se deu conta de alguns problemas que são, assim, problemas muito existenciais de quem mora ali, problemas ambientais, problemas de econômicos, em várias áreas, problemas que nos serviram de muita inspiração, porque, de certa forma, para mim, a arte está muito relacionada a uma coisa, a uma revolta interna, né, de você querer mudar alguma coisa. Então, vendo isso com os próprios olhos, isso foi muito inspirador. Vou recepcionar aqui mais um pouquinho, né, os meus entrevistados. Eu defini assim, que eles estão juntos, cooperando, mas tem também trabalhos distintos na mostra. A Esther, por exemplo, está mais direcionada na questão fotográfica, na questão dos registros, né, documentais. A Ana já está no audiovisual, que é o vídeo em si que você elaborou e produziu para a mostra. Qual que é a essência do vídeo, Ana? A essência do vídeo é o lamento mesmo de Jaó, né? Seria todo o sofrimento do roceiro que ele passa hoje, por conta de preconceito, por conta de... O Jaó aqui que você se refere, que vocês se referem, é uma figura poética representativa do homem, do ser humano. Representaria o produtor rural, eu diria. Tá bom? Do produtor rural? Isso, eu diria o morador rural. O morador rural, isso. O trabalhador rural. E eu coloquei no vídeo, inclusive, uma cena que tem tipo um equilíbrio, assim, que seria o equilíbrio do morador rural, da dificuldade que ele tem em se estabelecer ali, nesses tempos modernos, né? Esther, conta aqui para nós como foi a sua participação. Se você está fazendo essas fotos já há muito tempo e você tem uma coletânea e agora
colocou a mostra aí no Lamento de Jaó, porque eu já vi outros trabalhos seus, né? Vocês são de família, uma grande família, né, de artistas, o Cleófas e a Anitta, que inclusive eu já fiz um trabalho com eles, na entrevista com vocês, conheço a Vila Barroló. E esse seu trabalho fotográfico vem de quanto tempo? Eu diria que essa sessão que eu fiz para essa instalação específica tem cerca de 1 ano para cá que eu estou montando as fotos e para criar tipo um álbum que fala do mesmo tema. Cerca de 1 ano eu venho tirando essas fotos. Quantas fotos estão expostas? São 13 fotos. É todo o meio ambiente. O que você fotografou? Nessas fotos que eu tirei, eu quis captar, assim, basicamente, esse mesmo aspecto de vida que a gente viu, que a gente enxergou por ser de fora. Então, eu diria que é assim, a essência poética que eu vi da melancolia daquele lugar ali. O local, né? tem pessoas, tem terra, tem rios. Isso, no caso eu quis usar o ambiente que eles moram, o ambiente das atrocidades que estavam acontecendo no lugar, né? Porque a foto em si que eu tirei é um protesto, né? Então eu quis montar o cenário no lugar onde estavam acontecendo várias coisas ali, né? Que são coisas que estão destruindo o ambiente do morador, como a Ana falou, que no vídeo dela também tem. Então, é tipo a mesma ideia, sabe? E eu quis usar os elementos que lembram muito a família tradicional rural, né? E eu usei a atuação de amigos, familiares que eu conhecia, eu vesti eles com uma roupa típica da família tradicional, né? E montei um cenário assim bem poético assim, e que eu acho que, no meu ponto de vista, assim, captou esse lado melancólico, né? Ô, Pedro, tem uma definição que vocês deram para a mostra, né, que eu achei assim, super bacana, que é o olho aberto do matuto, que se vê distanciando de seu universo e você traz nas instalações que são apresentadas na mostra também a chegada da internet, da tecnologia no campo e o que impacta, o que modifica no sentido comportamental do homem da roça. Existiu uma diferença muito grande. A gente notou aqui de quando a internet chegou no meio ali, especificamente o WhatsApp. Né? Porque quando a gente chegou já era uma coisa muito diferente, já havia muita interação do pessoal com as tecnologias urbanas, né? Só que a internet vem como um elemento mais de globalização, né? Então existe uma coisa muito forte que vai tomando conta do pessoal dali, que vai minando, por exemplo, a linguagem peculiar deles, vai minando alguns costumes, os hábitos da família mesmo vão se transformando, porque uma família que dormia ali, não sei, 9 horas da noite, já passa a dormir meia-noite por causa das novelas, por causa da televisão, né? Então você já vai se sentindo assim, num local mais urbanizado, mais assim, eu diria com certos buracos que tem na cidade. E você lamenta isso ou não? Eu acho que registro? Eu acho que tem dois lados, né? Eu pessoalmente registrei, mas assim, obviamente que o artista também tem a sua opinião, né? Eu pessoalmente não gosto da forma que entra ali. Eu acho que existe mais perda do que ganho, né? Só que eu penso que o tema em si da instalação, Lamento de Jaó, eu não quero que fique, pelo menos no meu caso, eu não sei como as meninas entenderam, porque a gente interagiu junto, né, na criação dessa mostra. E eu nunca pretendi que fosse um tema estritamente rural. Quer dizer, o que eu chamo de Lamento de Jaó é uma coisa figurativa, mas eu diria que o tema da instalação, ao invés de ser rural, é um tema humano, né? Porque a gente sabe que, na essência, somos todos iguais, as pessoas tanto da cidade como da roça. Então, sendo uma coisa poética, eu diria que esse lamento e esse jaó também existe na sociedade urbana, né? São apenas os nossos monstros, né? Assim, o que nos oprime e como cada um reage ante o elemento opressor, né? Em qualquer contexto social que ele esteja. O que mais oprime, Esther,
esse homem rural dentro dessa visão de vocês, dentro desse protesto que vocês estão trazendo na mostra? Na minha visão, é uma coisa assim que foi acontecendo muito devagar, mas com uma intensidade que, sim, o progresso ele tem que existir de toda forma, né? Mas o modo como aconteceu foi muito, ele foi muito parcial. Ele não viu os dois lados da situação. Então, de um lado, as famílias realmente sofreram essa pressão, né? Foi uma coisa muito destrutiva, na minha opinião, assim, porque a gente vê que realmente mudou para um lado ruim. As pessoas realmente perderam muita coisa ali, perderam história mesmo, né? Ana, vocês trazendo isso para um espaço aí da exposição, da mostra, como é que vocês construíram esse espaço? Vocês falam a mesma linguagem, lógico, né? A linguagem artística, mas para vocês definirem, para ficar bem interessante para as pessoas que vão visitar. No SESI Minas, não é isso? Isso. Não, isso, a gente define as coisas, geralmente acontece dessa forma, né? A gente conversa muito sobre as coisas, né? Enquanto a gente vai fazendo, a gente vai, meio que um entende o outro, né? Aí a gente vai, as combinações são sempre assim. Na hora da montagem tudo dá certo. Existe uma afinidade estética, né, nesse caso. É. Porque também nós vivenciamos a mesma história, né? A gente chegou na roça praticamente com a mesma idade, convivemos com as mesmas pessoas, então existe mesmo. Se adaptaram da mesma forma, assim, né? Com um estilo muito singular, aliás, né? E está trazendo aí a arte para nós. Eu quero falar das instalações com você, Pedro. Ok. São quantas instalações? Tem cerca de 7 espaços, mais ou menos. E a instalação em si, seja assim, bastante didático, né? Quando a gente fala, nossa, tem uma instalação, é uma obra de arte. Mas o que é a instalação? A instalação é composta por elementos que contem uma história sequer, né? São vários elementos juntos? Vários elementos. Pode ser um elemento, por exemplo, que eu garimpo ali na roça mesmo, que seja um pedaço de uma cerca, ou um machado, ou uma enxada quebrada, né? Alguma coisa que eu pegue ali que é carregado de sentimento, carregado de matéria humana, carregada de história mesmo, eu coloco ela num determinado local. Geralmente eu escrevo poemas que contextualizem aquilo, né, que contem a história do homem que está por trás daquela... Você imagina, então, hoje você, um jovem, assim, super atualizado, imagina, nossa, você pega ali, como você citou, mas você tem uma lamparina. Aí você começa a imaginar, gente, quem que tocou nessa lamparina? Qual o uso dela? Por que ela foi útil? O que ela representa hoje? Tem tudo isso na cabeça? Vem sim. Eu gosto de imaginar, assim, por exemplo, no caso de uma lamparina, se eu viesse a achar uma que seria muito boa, né? Eu imaginaria, assim, como era aquele universo quando essa lamparina era usada ainda, né? O que existia naquele mundo de melhor do que existe no mundo hoje, né? Um machado, por exemplo, você encontrou? Já achei. Inclusive é uma das peças. Olha, dentro dos espaços, eu anotei aqui. São vários espaços dentro dessa mesma mostra. Tem um espaço denominado cemitério. Vamos falar sobre alguns, tá? Vamos sim. O que tem o cemitério? O que ele simboliza? O cemitério, ele representa um fenômeno comum na área rural, que é quando alguém se apropria de algum terreno e faz um desmatamento geral. Então tem ali, suponhamos, 30 árvores centenárias. Eles vêm com uma máquina muito grande que cava um buraco, muito fundo mesmo. É uma máquina imensa. Cavam um buraco fundo, quebram a árvore, jogando ela dentro e jogam terra por cima. Fazem isso com cerca de... Numa noite eles são capazes de enterrar 50 árvores, por exemplo. Árvores que se representam, assim, simplesmente a história do lugar, né? São pequis, são copaíbas, né? Árvores que que não poderiam ser arrancadas. E como que você representou dentro da sua instalação? Eu produzi 20 peças de cerâmica que simulam túmulos. Eles são, e eu coloquei também nessa cerâmica, eu usei uma técnica de coloração que é feita com fumaça.
que fica como se tivesse passado por cima deles algum fogo, porque existe essa técnica também no fenômeno do cemitério das árvores, que é de enterrar, né? Às vezes eles usam colocar fogo para ficar mais fácil. Então nesses túmulos eu coloquei uma fumaça que dá uma coloração um pouco preta, assim. E tem a árvore também, né? Tem uma árvore que eu coloco no meio da instalação, um pedaço de uma árvore quebrada e que eu mancho de vermelho para dar uma proximidade assim entre a essência de uma árvore e a nossa essência, tem certa semelhança, né? E tem também, gente, o ai mãe. Sim. O que é essa exclamação? Nossa, assim? essa peça, para mim, ela tem uma história muito interessante, muito legal, porque o ai mãe eu peguei 2 cadeiras, uma pequena mesa e simulei uma mesa posta, como se o almoço tivesse servido. Então eu coloco ali talheres e pratos, mas ao invés de servir o almoço, eu pego um bolinho de açúcar e coloco no meio da mesa, né? Porque no caso ali, essa peça está retratando a falta de opções do produtor rural, do pequeno produtor, não do grande, o pequeno, né? Quem sofre mesmo é o pequeno. E açúcar por quê? Porque o doce, é a cana-de-açúcar? No caso do lamento de Jaó, é porque o pequeno produtor ali está cercado pela cana. E a produção dele mesmo, o que existia antes, que fosse assim uma troca de mercadorias, essa produção variada, né, de hortifruti que existia, hoje ficou comprometida com a chegada dessas usinas que acamparam, né, com o comércio sucroalcooleiro, né. Tem também o mensageiro. O que Isso. significa? O mensageiro é uma peça de interação, que a pessoa que visite a mostra, ela vai deixar um recado ou para o personagem que eu criei, né? Eu criei um personagem que fosse o vilão da história, mais ou menos assim. Então, nessas peças eu escrevo poemas que existe o vilão da história, existe o espectador e existem as pessoas que produziram as obras. Então, eu deixo uma opção da pessoa deixar um recado ou a quem produziu ou ao vilão. Ela vai, escreve um recado e coloca numa caixinha de correio bem antiga. Tem a caixinha lá, que pode... Tem. E depois dos recados, na hora que você abrir essa caixinha... Aí eu pretendo fazer alguma homenagem às pessoas que deixaram o recado, né? Claro. Tem um livro de madeira também, né? Tem um livro que eu coloquei bem no centro, que fosse assim uma espécie de... É um livro que de frente ele dá um aspecto de porta, de coisa de entrada, né? É como ele está bem no meio porque ele, como se ele simulasse todo o contexto ali, contasse Ele toda a abre história. todo o conhecimento dali. Tudo que aconteceu, mais ou menos assim, está em volta daquilo ali, né? É um livro que ele foi produzido com a madeira que eu peguei lá na comunidade mesmo, de cerca velha, né? Aroeira, essas cercas bem antigas, eu cortei as tábuas pequenas e produzi ele. O espaço de vanguarda traz o quê? De vanguarda ele traz uma peça de xadrez, em que são 2 lados do jogo, né? Um lado eu produzi de peças de madeira de goiabeira, de árvores. Do outro lado eu produzi as peças de colheitadeira de cana. Peças de máquina em geral, tratores e toda a intervenção humana no local e de cá a natureza, as árvores, né? E eu escolhi esse nome vanguarda porque eu simulo um checkmate em que as árvores estão prevalecendo. Uma espécie de visão utópica da coisa, né? Todos vocês se referem a esse xadrez, né? É um jogo e é um jogo de inteligência, né? Como é que você montou o seu? É porque eu achei muito interessante a peça que ele fez, né? Eu resolvi fazer um vídeo em cima disso. Aí eu fiz a história do checkmate, que seria com as cenas intercaladas que eu te disse. O que você usou de elementos nessas cenas? Nas cenas intercaladas? Do xadrez, com cenas intercaladas. O que você utilizou? Não, a problemática mesmo que a gente passa, né? A cana. Tem uma trilha sonora? Tem uma trilha sonora bem legal lá. Foi criada por vocês? A trilha? Não, a trilha não foi, não. A trilha foi... Como é que é? Pegou de vários lugares, né, misturados.
Eu peguei uma coisa que parecesse o som de água, mais ou menos, porque o jogo se passa em cima da água, assim. Né? Alguns Aham. batuques. É mais ou menos uma que eu quis colocar também um lugar meio onde tem mais dificuldade, uma coisa assim, um equilíbrio em cima, que é inclusive foi um amigo nosso lá da roça que mostrou um truquezinho assim de um equilíbrio, coloca uma agulha, uma rolha e 2 garfos, eles ficam em equilíbrio assim. Eu achei bem legal e quis colocar no vídeo em homenagem a ele. Eles procuram o equilíbrio, não necessariamente acham. Esther, olha, a mostra em questão, né, ela é composta por peças de cerâmica, de ferro, de madeira, de fotografia, de vídeo. Esqueci alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Quantas fotos? Eu te perguntei, né? Quantas fotos tem lá? São 13 fotos 13? que eu estou expondo. E os isso. tamanhos? Tem sequência? Então, tem uma sequência que eu tentei mostrar ali a desconstrução de uma família, que são 10 fotos nessa sequência, em tamanho A4. E tem outras 3 fotos que complementam a instalação do Pedro, cada um para uma peça, que é em tamanho A3, que é só mesmo uma complementação. Tem o poema dele, a peça dele, e a foto do lado, só para dar aquela estética, assim, né? A visão de outro no mesmo tema, assim. Nós vamos ver umas cenas, então, da mostra, de todos esses elementos que estão aí à disposição da comunidade. Esther, eu vou continuar com você, para vocês falar da expectativa, né? De trazer esse público, de fazer essa apresentação. Qual que é a expectativa de vocês? O que vocês pensam em transformar? Então, quando eu tiro essas fotos, quando eu faço algum vídeo, quando eu denuncio alguma coisa, o que eu penso é mesmo em conscientizar a pessoa do que está acontecendo no ambiente que não é dele, que ele não conhece, né? Trazer uma coisa nova, uma informação para uma pessoa que realmente não tem como conhecer, porque quando eu morava na cidade, eu não tinha conhecimento de causa, assim, eu não sabia, como eu não sofria esse tipo de problema, então não tinha como eu saber. E também eu não conhecia amigos que sofressem desse problema, então, assim, realmente é impossível você se inteirar dessa questão de uma forma completa, assim, né? Então, o que eu espero, assim, é só informar mesmo, só mostrar o meu lado da visão, minha visão para a pessoa, né? Mas ela deve estar se perguntando qual que é o problema em si, né? Porque a gente está falando problema, qual é? Não, é porque a gente citou várias vezes que é a coisa do progresso que abafa a pessoa ali, não vê o lado dela, né? Teve realmente uma invasão de indústrias ali que cercaram com monocultivo, né? E tiraram as possibilidades de uma pessoa fazer uma coisa diferente ali, né? Quase tirou, porque realmente invade a privacidade. Se você quer plantar alguma coisa no seu quintal, hoje você não pode mais, porque o veneno que eles passam em cima nas canas, eles vão cair no seu cultivo, então vai danificar, vai te prejudicar, né? Então é assim... Ô Também. Pedro, não é... desculpa, te interromper, eu já vou fazer uma pergunta aqui. Não, eu diria que o início do problema se dá na desintegração de uma família, na minha visão dali, como um chegante, né?
Eu diria que a coisa começa aí. Isso é muito comum É a coisa mais comum que existe. no meio rural, você porque chegar... no meio urbano, ou é como você falou, é a humanidade em si? Isso, não, eu estou falando especificamente nesse momento do meio rural, né? Porque ali na roça o problema começa, eu imagino, quando uma família se desintegra por um novo conceito de realização pessoal. Quer dizer, eu pessoalmente tenho um conceito de realização, cada ser humano sabe o que ele precisa para ser feliz, né? Então... E sabe, Pedro? Alguns talvez, não sei. Então, Deve saber, né? eu imagino que saiba, assim. E, assim, as pessoas da roça, elas tinham supostamente a sua noção de realização, né? Eu sou isso e sou feliz. Então, o problema que você tinha me perguntado antes da informação chegar é essa, porque chega um novo padrão falando, não, a pessoa que é feliz precisa ter isso. Aí, como o pessoal da roça não tem o costume muito de intelectualizar mesmo, de pensar nas coisas, eles são muito frágeis para essas coisas. Aí passa-se a valorizar o que não tem, que supostamente vem do meio urbano. Nesse interim, os filhos são educados com esse ponto de vista frustrante, que supostamente a roça não dá futuro. É um consumo de bens materiais? Essencialmente o consumo. Então, o consumo inicia-se ali na projeção, eu imagino que acadêmica da pessoa. É um exemplo. Os filhos já têm que ir para a cidade para estudar, porque sem um diploma ninguém vive mais. A lógica seria essa, né? Então, as famílias começam a se desintegrar, porque os jovens não ficam na roça mais. Então, o que é mais comum ali é você chegar numa fazenda e ter um casal de velhinhos e os filhos todos na cidade. O conceito de formação, de o que você precisa ser para ser feliz, né? Formação do indivíduo mesmo. E isso vocês trazem para uma reflexão assim profunda, né, na arte. Isso, eu acho isso uma coisa que todo mundo tem que pensar, né, para viver. É impossível você não questionar esse tipo de coisa, né? Pedro, falamos aqui da arte, tem toda essa licença poética, mas tem uma realidade, existe Sim. uma vivência aí, né? Claro. Não é só uma abstração artística, mas tem uma coisa real, concreta, que vocês sentem, avaliam e chamam para esse pensamento. Existe. Agora que está tudo pronto, que está todo mundo aí assistindo, alguém já passou por aí, nós já registramos. O que você pensa assim, a minha contribuição valeu a pena? Eu estou promovendo mudanças? Foi bacana fazer isso, foi desgastante, mas vale a pena, vou fazer de novo? Eu acho que vale totalmente a pena, né? Porque é a minha vida que está ali, né? Não é uma coisa assim de... Quer dizer, eu acho que o ser humano em geral, ele é formado pelos valores que ele defende, né? Cada um de nós somos um conjunto de valores, né? Então, assim, para mim é muito legal esse tipo de interação, porque eu estou trazendo ao mundo o que eu sou. Não é uma coisa simplesmente de montar um cenário e fazer uma brincadeira, né? Ali naquele espaço está tudo que eu represento, tudo que eu penso, tudo que eu sofro, tudo que eu gosto, né? Então é muito gratificante, né? Porque eu imagino que, assim, essa interação faça bem. Quer dizer, o ser humano depende de interação, ele depende de aprovação mútua também, né? Não é só você no seu universo particular, é você e toda a humanidade, né? Você precisa de interação. Então ali eu estou refletindo todos os meus recalques, todos os meus problemas, tudo que eu admiro, tudo que eu reprovo, colocando num lugar, numa cesta, né, que seria essa instalação, e chamando as pessoas para uma troca de ideia. É só isso, é só assim, o que eu espero é que as pessoas venham e não se detenham às obras em si, mas que elas olhem o que está por trás daquilo, que seria a nossa história, né? Aquela manifestação, né? Mais ou menos assim, o que eu considero bacana é a pessoa vir conversar sobre a vida mesmo, né? Falar, essa é a minha noção de realização pessoal, qual é a sua? Vamos conversar, vamos ver se a gente cresce junto, né? Vamos ver se a gente encontra um mundo melhor, uma coisa desse nível, assim. Essa integração comunitária necessária, inclusive, ela como que funcionou na família de vocês? Vocês resolveram os três fazer esse trabalho e os pais interferiram, colaboraram, ajudaram, deixaram vocês quietos? Ué.
Conta aí um pouco, gente. Conta aí, Ana. Ué, eu acho que assim, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que cada um está envolvido com alguma coisa e a gente, coincidentemente, procurou aperfeiçoar mais esse lado, assim. A gente procurou questionar mais sobre isso e fazer alguma coisa prática. Sim, meu pai, na verdade, é uma contribuição muito legal. Ele fez uma parte virtual lá, ele escreve textos, ele ajuda a gente a publicar os trabalhos. Na verdade, meu pai, ele é o mentor dessa coisa, porque ele ajuda a gente no sentido de conceituar as coisas mesmo. Ele que ensinou a gente a ver a vida desse jeito, questionando tudo, né? Conceituando as coisas. É, o início da pergunta, né? Mais ou menos assim, o que é isso, por que isso existe? Existe uma coisa educacional muito forte aí, sim, no modo de encarar as perguntas, né? No porquê isso é assim e tal. Tem um quê de educação aí. Ô, Ana, você falou até numa homenagem de algo ali que você aprendeu com o seu amigo, né? Tentar se equilibrar na água para fazer a sua arte. Tem muito dessa sabedoria ali no mundo rural, no mundo da roça, no homem do campo? Não, pode até ter muita sabedoria, e tem, eu sei que tem, mas é uma coisa que eles não são cientes disso, sabe? É um valor que eles mesmos não valorizam. E que a gente também, quando chegou lá na roça, igual o Pedro falou, não sabia valorizar. E a gente foi descobrir isso na convivência com eles, né? Porque é muito espontâneo, né? Deve ser, é uma maneira assim, muito espontânea de ser e de agir, né? Mais ingênua, né? Isso, mais, a assim, ingenuidade, pura, né? a Mais honestidade pura, deles, a simplicidade, a hospitalidade, é tudo muito... E a gente ficou encantado de tal forma, né, no começo, que a gente fez muita amizade com eles, né? Ana, nós estamos finalizando, vou te dirigir a última pergunta, que é sobre, você pretende enveredar por esse caminho aí das produções de vídeos, de audiovisual? Deus queira, né? Claro. Esse é só um começo. A Esther já está aí como fotógrafa, né, Esther? Já pensa em algum dia fazer também uma exposição sua, exposição fotográfica? Uai, quem com sabe, apoio né? dos irmãos, lógico, né? Na verdade, eu gosto muito de trabalhar em grupo. Eu tenho, assim, eu me realizo como se fosse sozinha. Não tenho esse tipo de problema de que eu querer fazer uma mostra minha, não. Sabe, eu acho muito mais completo quando a gente trabalha junto e monta aquele ambiente ali, sabe? Fica muito legal de fazer. Complementa. Isso. A gente está carregando o nome do nosso grupo, na verdade, né? A gente chama de Bando Calça de Jornal. Ah, então, tipo explica aí. É interessante isso aí. É um teatro? Não, o Bando Calça de Jornal seria um coletivo multiartístico, mais ou menos assim. A gente Sei. tem várias produções, igual tem aqui. Nós somos o bando. Então, assim, eu produzo a instalação, a Esther vem e produz algumas fotos, expõe ali, a Ana produz o vídeo, então vem o pessoal, eles fazem performances no meio, né? Toda essa noção de quem chega e vê esse bolo de gente trabalhando junto, isso é o Bando Calça de Jornal. Calça de jornal. Que pode ser vocês, todos os irmãos, que vocês Isso. são 13? 15 irmãos. 15 irmãos, né? Vivendo na mesma comunidade, 14. Isso, 14 vivem lá. Então, o bando são dos 14, mais os pais, ou tem ainda os cunhados, Isso, porque tem os cunhados, tem os sobrinhos, É de né? quem se interessa, Tem né? as cunhadas, e ali também de quem mora ali no entorno também, pode fazer parte? se Ué, a interessar? gente faz parceria com o pessoal até que a gente conhece no meio Isso, urbano, né? Eu usei inclusive uma foto que eu tirei nessa mostra, eu usei uma menina da região, que a menina que sofreu esse tipo de problema, a família dela no caso, Que problema? sofreu esse tipo de problema que eu falei do êxodo rural, né? Ela está inserida nesse contexto totalmente. Ela era uma moradora rural e foi para a cidade. E eu quis usar ela, tipo, representando o pessoal dali mesmo, sabe? Uma menina... Como personagem. Isso. Bom, nós estamos encerrando, então. Agradeço imensamente, mesmo com muita alegria que eu recebi vocês aqui no estúdio do programa Movimento, aqui no Salão Nobre, né, do Paço Municipal Major Eustáquio. Muito obrigada para vocês, sucesso sempre, viu? Opa! Eu entrevistei aqui a Braga Ana, a Esther Braga e o Pedro Bezerra, que são irmãos da família Cleófas, lá da Vila Barroló, né? Isso. E que está com essa mostra aqui no SESI Minas, que é o Lamento de Jaó.
Muito obrigada por sua companhia. Até breve. Continue conosco na programação aqui do canal Câmara.